Conforme o sinal, esta sessão vai ser, portanto, gravada. Meu nome é Moisés Nguyen, sou diretor de operações no FSD Moçambique. As minhas primeiras palavras é saudá-los e desejar, portanto, boas-vindas a esta semana de inclusão financeira. Como sabeis, esta é uma iniciativa do Centro de Inclusão Financeira da Action, que decorre já desde 2015. O FSD Moçambique, desde 2016, tem estado a participar na organização de eventos e disseminação de assuntos sobre inclusão financeira. Então, este ano estamos na 7ª sessão, assim por dizer, e é nesta semana que nós debatemos assuntos em torno, portanto, da inclusão financeira, em torno, portanto, de novos instrumentos digitais, entre outras questões que possam trazer uma maior inclusão financeira. Para celebrar, portanto, esta semana de inclusão financeira, que hoje inicia, temos o lema promovendo, portanto, a prosperidade numa era, portanto, cheia de incertezas. E para isto, portanto, o FSD Moçambique conta com a colaboração de diversas instituições que vão poder apresentar temas os quais, portanto, iremos, portanto, debater ao longo, portanto, desta semana de inclusão financeira, que hoje inicia e termina, portanto, a 4 de novembro do presente ano. 5 temas são propostos para estes debates que vão nos acompanhar ao longo desta semana de inclusão financeira. Falo necessariamente, o primeiro tema de hoje tem a ver, portanto, com a proteção do consumidor, portanto, numa era digital, incluindo novas ferramentas para monitoria e supervisão, portanto, dos riscos, é o que iremos, portanto, debater hoje. A seção 2 está em torno de dados da inclusão financeira da mulher para os serviços financeiros, incluindo oportunidades e riscos que aí, portanto, possam, portanto, advir. Terceiro tema irá falar, portanto, sobre mudanças climáticas, o papel da inclusão financeira nos esforços de mitigação e adaptação. O quinto tema é saúde financeira, incluindo a construção, portanto, da resiliência e a capacidade, portanto, financeira. E este, portanto, é o quarto. O quinto seria, portanto, a extensão, portanto, das fintechs, o surgimento das fintechs, das plataformas e finanças integradas, e o seu papel, portanto, para finanças inclusivas, é o que iremos debater, portanto, no último tema, já, portanto, no último dia dos nossos debates. Para hoje, neste tema, proteção do consumidor numa era digital, incluindo novas ferramentas para monitoria e supervisão, portanto, dos respectivos riscos. Teremos, portanto, como moderador o Dr. Casimiro, que vem, portanto, ter representação da Associação Moçambicana de Bancos. Teremos o Dr. Wilson Ramos. Não sei se já temos cá o professor Dr. Lourinho Chamana, que é o PCA, portanto, do INTIC. Penso que são os que até agora teriam, portanto, confirmado a participação para o debate, portanto, do tema 2. Ditas essas palavras, convido a todos para que possam participar em diversos temas das sessões ao longo destes 4 dias, até o dia 4, que tenhamos debates frutivos, resultados frutivos em torno, portanto, de cada tema. E por estas palavras declaro, portanto, aberta a Semana de Inclusão Financeira. E obrigado. Dr. Casimiro, como moderador desta primeira sessão, faço o handover para si. Obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos.
saudar a todos presentes e, em particular, enaltecer os trabalhos que vamos iniciar hoje ao longo da semana em prol da inclusão financeira. E, para já, tomaremos como parte do primeiro tema dos vários painéis que vão seguir a proteção do consumidor numa era digital, incluindo as novas ferramentas para a monitoria e a supervisão de riscos. Teremos como objetivo desta sessão, tanto, debruçar-se sobre os elementos chaves para a inclusão financeira digital, tanto conhecer a importância dos riscos associados com o uso dos serviços digitais, assim como as ferramentas de proteção de supervisão existentes. Esperamos, no fim, ter construído uma ferramenta de apoio a consumidores que lhes permitam participar eficazmente nesta nova era digital em que estamos. Contamos no painel, que desde já saúdo os meus painelistas, o Dr. Wilson, em representação, se eu estiver errado vai me corrigir, da ARRECOM. Também farão parte os nossos colegas das Fintechs Moçambique e da Vodacom e da Intec. Portanto, como ponto de partida, colocarei a questão ao Dr. Wilson, se é que não estou errado. Se estiver errado, peço que me corrija, em representação da ARECOM. Portanto, uma questão muito específica. Qual seria, ou qual é que vai ser, na perspectiva da ARECOM, portanto, o risco associado aos dados que devem ser tratados, ou os riscos a serem minimizados no âmbito da gestão dos dados dos consumidores em era de, portanto, em era de plataformas digitais. Portanto, penso que desde já podemos contar com a vossa prestimosa contribuição. Dr. Wilson, passo já a palavra. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de aqui partilhar. Talvez uma primeira fase corrigir que não vem a apresentação da ARECOM, mas sim da DFI Alumni, como DFI Alumni. Estarei aqui para dar o meu contributo àquela percepção que como investigador também na área, percebo que seja, ou é o meu entendimento em relação ao tema em debate. Não sei se eu respondo, mas nesse caso a interpretação a DFI Alumni. Julgo que o tema está colocado e, se assim for, seria oportuno que nos dessem também a vossa visão enquanto atores relevantes nesta matéria, e desde já gostávamos de obter o vosso contributo em matéria semelhante ou em matéria da proteção do consumidor numa era digital. Exato. A proteção do consumidor é um tema muito vasto, principalmente agora em que nos debatemos com a pandemia, em que temos quase tudo mudado para o mundo digital. Significa que com a oportunidade que temos de melhorar os processos e a forma como nós interagimos nos serviços, principalmente nos serviços financeiros, temos ainda agora a avalanche que foi criada por causa da procura, pela forma de interagir digitalmente, por causa da pandemia. Então, a proteção do consumidor, eu iria preferir primeiro subdividir em diferentes perspectivas, porque cada uma das perspectivas tem
tem suas especificidades e particularidades. Daí que não existe uma solução chamada uma para tudo. Okay? Então, eu, numa primeira fase, gostaria de dividir a proteção do consumidor da perspectiva, primeiro, para quando são soluções financeiras, na perspectiva do provedor. Então, no provedor, estamos a falar aquele que oferece os serviços financeiros, nesse caso. Então, para esse nicho, é necessário observar que, mesmo dentro deste segmento, há diferentes perspectivas. Uma delas, a primeira, por exemplo, eu podia categorizar como sendo o desenvolvimento. Por exemplo, para quem desenvolve as soluções, ou novas soluções, ou aplicativos, ou soluções financeiras, é necessário, antes considerava-se, mas agora é muito mais ainda, é necessário considerar-se a privacidade desde o desenho. Em termos em inglês chamam privacy by design. O que é privacidade no desenho? É basicamente, desde o primeiro dia da concepção das ideias do produto, nesse caso da solução, o produto, é necessário incorporar todas as vertentes de segurança que podem ser medidas naquele instante, nesse caso, antes mesmo do produto passar para o consumidor. Então, existem várias soluções e o que tem que ser feito, ou o que é feito em alguns mercados, e mesmo no nosso mercado, para alguns provedores que já adotaram o conceito de privacidade de desenho, é fazer-se um mapeamento dos possíveis riscos que podem advir, neste caso, que a instituição que vai oferecer o serviço imagina que sejam os riscos que podem afetar a privacidade. Então, é necessário desenhar uma matriz onde, para cada uma das variantes, faz-se uma avaliação do tipo de risco e como podemos mitigar. Até porque só a partir daí conseguiremos desenhar soluções adequadas para isso. A segunda perspectiva é a parte da infraestrutura. Geralmente os serviços financeiros digitais em Moçambique, não só, são suportados pelas tecnologias que permitem acesso remoto. Então, estamos a falar da telecomunicação, por exemplo, das empresas de telecomunicações que suportam os serviços para permitir com que remotamente os clientes possam aceder o produto ou a solução. Então, aqui na infraestrutura, claro, falando isso sem considerar do lado do cliente, que também tem uma componente de infraestrutura, que também irei de forma resumida debruçar. A infraestrutura, na minha perspectiva, eu iria resumir como sendo tudo aquilo que é necessário, ou os alicerces necessários para oferecer o serviço ao cliente final. Então, como grande parte das soluções que temos no nosso país, no nosso contexto, grande parte acedem por via do telefone celular, nesse caso a comunicação ou internet banda larga, é necessário garantir com que a infraestrutura que suporta os tais serviços, que são as empresas de telecomunicações, tenham mecanismos de segurança suficientes que permitam com que o serviço visto de ponta a ponta, nesse caso de quem fornece e de quem usufrui do serviço, não seja comprometida. Estamos a falar, tecnicamente, claro, são algoritmos de segurança, estamos a falar de métodos de autenticação, estamos a falar de métodos que podem mitigar uma possível interseção de uma comunicação, e entre outros. Então, e cada um destes tem suas formas de gerir. E a última perspectiva do consumidor, nesse caso o utilizador, que temos a componente, como dizia, também da infraestrutura, e a componente comportamental. Eu prefiro chamar comportamental. A infraestrutura iria considerar tudo aquilo que o cliente usa ou precisa usar para que tenha acesso aos serviços. Estamos a falar, para o caso dos serviços que basicamente são assentes na tecnologia de telefonia celular, estamos a falar do telefone, estamos a falar de um cartão SIM e estamos a falar do próprio sistema operativo, neste caso. Então, cada uma dessas componentes de infraestrutura, digamos,
é necessário garantir que a privacidade não seja comprometida, ou pelo menos mitigada, os riscos sejam mitigados. Estamos a falar da partilha dos PINs, por exemplo, para o acesso aos SIM cards. Estamos a falar de mecanismos de segurança, os passwords, e principalmente a literacia digital. É esta que vai permitir com que, digamos, por exemplo, a partilha do PIN não seja necessária, incluindo também as informações que o cliente usa para se autenticar na rede. Então, é necessário no utilizador sempre observar esse tipo essas perspectivas para que tenhamos um serviço antes mesmo de ser entregue, ou mesmo durante o seu ciclo de vida, seguro, ou pelo menos com medidas de mitigação em linha. Acho que na primeira fase é mais ou menos isso que eu queria trazer. Muito obrigado da apresentação da informação que nos foi partilhada. Retemos informação bastante útil na perspectiva do provedor e cujo impacto é profundo na perspectiva do utilizador. Portanto, ficamos entendidos que a concepção dos produtos na era digital, ou que tenham muito impacto na utilização digital, devem, já na sua constituição, prever aspectos de segurança. E também há um desafio enorme que fica da própria forma de gestão da infraestrutura de utilização das plataformas, e não só um profundo trabalho que ainda reside, que se chama literacia digital, onde todas as pessoas que devem usar essas ferramentas devem ter cuidado com aspectos de matéria de segurança. Pensamos nós que este é bastante contributivo. Portanto, dando sequência, queria convidar, se cá estiver, o representante da Fintech Moçambique. Sr. Casimiro, desculpa, os colegas do Banco de Moçambique e o professor Lorino estão no lobby, não estão a conseguir entrar, diz que não estão autorizados, e estamos a ver como permiti-los para entrar. Então, temos os colegas do banco no lobby, não estão a conseguir entrar por alguma razão, e o professor Lorino também. Então, estamos a ver se conseguimos metê-los. Muito bem. E, enquanto isso, gostaria de convidar os presentes, enquanto os outros painelistas não conseguem aceder à sala, queria convidar os presentes neste webinar para trocar ou colocar questões ao nosso painelista em torno do tema em debate. Ficou entendido que a questão da infraestrutura é fundamental para um bom serviço digital ao consumidor. Portanto, dentre elas, o sistema operativo, cartão, SIM e outros tipos de infraestrutura, outro tipo de componentes ligados à infraestrutura digital que deve permitir que o utilizador tenha um consumo do produto digital com toda a segurança desejável. Portanto, continuamos disponíveis, aguardando contribuições dos presentes nesta webinar para contribuir em sede do tema que está em debate. Tivemos uma apresentação do nosso colega, do nosso panelista, e desde já ficamos disponíveis para colocar questões enquanto aguardamos a presença dos outros panelistas e não só contributos em torno do tema em debate. Sim, eu tenho uma questão. Se faz favor, diga o seu nome
e se representa alguma instituição, também pode nos comunicar e depois coloca a questão. Obrigado. Sim, sim. Chamo-me Beluarte Pereira. Não represento nenhuma instituição no momento, mas tenho uma curiosidade em relação àquilo que foi apresentado. E quando eu faço uma análise ao nosso país, nesse caso, a Moçambique, e tantos outros países em desenvolvimento, fora a própria infraestrutura de tecnologias, eu vejo que o nível de domínio dessa tecnologia às vezes acaba sendo uma barreira para os utilizadores, no sentido de muitas das tecnologias nós ultimamente levamos de uma forma intuitiva e acabamos não tendo um local em que se ensina a sua utilização. Então, gostaria de saber em que medida, não só a tecnologia em si, mas também a capacidade de utilização pelos users chega a afetar a qualidade de serviço ou aquilo que está a ser discutido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Pereira. Provavelmente, por uma melhor metodologia de trabalho, sugeríamos que o nosso painelista responda essas questões. E eu quero associar-me à questão colocada pelo Sr. Beluarte à questão seguinte. O que é que tem estado a fazer a instituição que representam na questão da literacia digital? Quais são os instrumentos, ou qual é o modelo que está a ser adotado para permitir para que o consumidor tenha uma interação com os instrumentos digitais em sua disposição e não só que o facilitem o acesso aos serviços financeiros na era em que nós estamos. Portanto, essas são as duas questões que eu queria deixar ao nosso painelista para ver se nos dá alguma nota de explicação ou de transmissão de alguma informação. Dr. Wilson? Sim, obrigado, Beluarte. Poderia começar respondendo à sua questão. Provavelmente nem é sequer uma questão, é mesmo uma reflexão, porque é uma realidade. Grande parte dos insucessos, digamos, dos produtos ou serviços que estamos aqui a discutir, nesse caso para a inclusão financeira, podem falhar ou pelo menos mudar do seu principal caminho ou para aquilo que foi desenhado, é a questão da literacia, resumindo, né? Que é uma falta de conhecimento da pessoa que é destinada, o utilizador. Um dos principais desafios, provavelmente eu poderia começar a responder dando um contexto. Atualmente temos tido a questão da engenharia social, que está associada à parte do utilizador, na parte mencionada, em que grande parte dos utilizadores, temos vindo vários reportes de pessoas que, nesse caso, são, digamos, em linguagem popular, burladas, muitas das vezes pela falta ou, digamos, falta de informação ou pelo menos clareza ou domínio do uso das tecnologias. Provavelmente tem tido várias pessoas também literadas que podem uma e outra também ser afetadas, mas grande parte, o grosso, são pessoas que em algum momento lhes falta a definição clara entre o que é um serviço ou daquele serviço, o que é que se espera que seja e qual é o seu contributo para preservar a integridade da sua própria informação ou do seu, se for no caso de moeda eletrônica ou mesmo contas bancárias, do que tem que fazer para preservar ou qual é o seu papel na segurança do seu asset, nesse caso o dinheiro. E como consequência, temos vindo diferentes iniciativas, por vezes contraditórias, de próprios operadores, ao tentar resolver um problema ou mitigar um problema, digamos, para diminuir o número de pessoas que podem cair na gíria popular, nas burlas,
implementando mecanismos que, de certa forma, também irão prejudicar outros utilizadores. No caso concreto, sendo direto, temos o nosso serviço de imóvel, grande parte do nosso país, que grande parte dos serviços mostrava o nome para quem o quer enviar, mas, portanto, essa informação era usada para a engenharia social, nesse caso, para construir uma base de dados dos malfeitores, que depois usavam contra os utilizadores. Então, como consequência, os provedores têm que reestruturar a forma como ofereciam. Com isso, perde-se, de um lado, por exemplo, aí também aumentamos aquele conceito de falso positivo e falsos negativos. Aqui é uma questão de gestão mesmo, gestão de risco, mas ao tentar beneficiar, nesse caso para mitigar os infratores, tiramos uma funcionalidade que era muito útil para os utilizadores que não faziam uso dessa informação de forma inadequada. Então, com isto também vai afetando a performance da própria solução. A solução foi desenhada para uma coisa, para satisfazer uma certa necessidade, no entanto, tem que ser alterada para adequar a outras perspectivas que não estavam previstas antes, ou estavam previstas não nessa dimensão, que é para permitir com que as pessoas que não têm menos literalmente, digitalmente literadas, possam usar esse serviço. Então, esse é um dos constrangimentos, o desvio da forma como o serviço deveria ser oferecido ou funcionar. Indo para a segunda, para a segunda questão, de como é que a instituição, eu, por exemplo, represento a DFI Alumni, que praticamente somos uma comunidade de estudantes de uma iniciativa financiada pela FSD, dada pela Digital Frontier Institute, em que o principal objetivo é mesmo preparar as pessoas que têm algum impacto ou que podem ter algum impacto no ecossistema de serviços financeiros, para que nos permitam ter mudança de mentalidade. Então, eu acho que esse é um dos contributos da instituição. Por exemplo, eu como alumni vejo, porque essa mesma comunidade permite interação de diferentes atores, uns na banca, uns nas empresas de telecomunicações, uns nas empresas ligadas a áreas de risco, nesse caso a empresas de seguradoras. Então, isso faz com que passamos a ver os serviços financeiros, nesse caso, como um veículo, mas em diferentes perspectivas. Então, eu acho, na minha perspectiva, que este é um dos contributos e também começa a criar uma espécie de awareness, ou em português diria uma espécie de uma alerta para diferentes atores que estão envolvidos nessa comunidade, por exemplo, que também têm seus papéis nas instituições onde representam, para que consigam ver as diferentes perspectivas de uma única solução, que são os serviços financeiros digitais. Então, eu acho que é um contributo que provavelmente pode ajudar rapidamente a massificar e a trazer mais pessoas a ter domínio e controle ou percepção do que é finança digital, como são oferecidos esses serviços, o que tem que ser feito para melhorar nas diferentes perspectivas. É mais ou menos isso que eu tinha a contribuir em relação à primeira e à segunda e uma parte da terceira. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Wilson. Quero também dar boas-vindas aos colegas que se juntaram a nós neste encontro, neste webinar. Particularmente cumprimentar ao Dr. Chaman, como painelista que se faz presente, e desde já passar-lhe a palavra, porque tivemos recentemente a apresentação do o primeiro painelista, que é o Dr. Engenheiro Wilson, e dando-nos nota do tema, portanto, cabia apresentar. Neste momento, queremos convidar ao Dr. Chaman para nos falar do quadro legal para proteger os consumidores de produtos e serviços das TICs. Dr. Chaman? Não sei se o Dr. Chaman consegue nos ouvir.
ou está a ter dificuldades de acesso? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu consigo ouvir, estava aqui, portanto, não tinha os privilégios para poder entrar como orador, mas acabei de receber o sinal. Só peço alguns minutos para poder partilhar, portanto, as breves notas que preparei para orientar a minha breve introdução, portanto, do tema que vou partilhar. Muito obrigado. Aguardamos até já. Obrigado. Aos demais presentes, portanto, iniciamos a nossa sessão. Já vamos no segundo painelista, como forma de enquadrar aos que recentemente entraram para a sala, e assim que o Dr. Shimano tiver em condições, vai dar sequência às nossas apresentações, já no segundo painel. Enquanto o Dr. Lorino prepara-se, queria voltar a colocar uma questão ao Engenheiro Wilson, ligado a um tema muito comum e recorrente na praça, que é a utilização dos contactos telefónicos para tanto instrumentalizar ou influenciar os consumidores de produtos digitais a procederem à utilização fraudulenta das suas contas. Que medidas têm estado a ser feitas de forma muito direta, de modo a mitigar e haver a curto espaço de tempo a minimização, se não a erradicação ou a diminuição deste tipo de práticas? Na vossa perspectiva, enquanto atores e influenciadores em matéria de segurança digital. Sim, como dizia, na divisão das perspectivas da proteção do consumidor, a do utilizador provavelmente é uma das mais complexas. As mais complexas por quê? Porque no mundo digital existem artefatos que consideramos, nesse caso, que são únicos e identificam a pessoa, nesse caso. A pessoa física é representada por artefatos digitais. Então, o que acontece é que grande parte das infrações ou das fraudes que têm acontecido, que provém de parte do utilizador, muitas das vezes são essas que são mais difíceis de investigar. Por quê? Porque, primeiro, na minha perspectiva, ainda há um grande desafio na criação, nesse caso, na efetivação de uma identidade digital. Neste caso, como associar a pessoa física que está a usar um dispositivo da pessoa digital que nós temos, nesse caso, no registro para quem fornece o serviço, por exemplo, digamos, a banca. Então, muitas das vezes, confia-se a alguns artefatos, por exemplo, o dispositivo, o telefone celular, tem lá o seu número de telefone, e tem lá o PIN e todos os recursos, que assim que estes fatores forem violados, digamos, fica difícil, como é que posso dizer? Fica difícil distinguir se esta ação é legítima ou não. Então, grande parte do que é feito como iniciativa para mitigar quando a fraude surge ou não é diretamente controlável do lado do provedor, é mesmo passar-se tanto, umas são algumas restrições técnicas, digamos, quanto tempo alguém pode usar o número depois de ter feito alguma alteração, o famoso SIM swap, é uma medida. No entanto, é uma medida, eu tivesse que dar uma pontuação, diria de 0 a 100, é uma medida a 30%. Por quê? Porque pode, de alguma forma,
se não tivermos aquela primeira perspectiva que eu apresentava, a parte da infraestrutura, se não tiver estruturada e não tiver a privacidade desde o desenho, e não tiver mecanismos que garantam que nesse caso, os colaboradores da instituição que oferece o serviço não estejam associados a nenhuma dessas fraudes. Então, é muito complicado a tecnologia por si só mitigar esses fatos. Então, grande parte passa por, primeiro, aumentar a dose de medidas de segurança internas para que permitam, nesse caso, e também rastreiem acessos ou alterações indevidas à conta de clientes. Mas do lado do utilizador, a única recomendação que pode surgir é sempre a educação financeira, sempre iliteracia digital, mas que sempre que possível nunca partilhe-se artefatos que, uma vez usados, nesse caso estou a falar, por exemplo, do PIN ou o código que a pessoa usa para aceder a uma carteira, digamos, nunca podem ser partilhados esses artefatos, porque à medida que são partilhados, fica muito difícil de distinguir a pessoa física da pessoa digital. Então, é um bocadinho complicado responder diretamente de que medidas, porque depende muito da perspectiva, porque grande parte das fraudes, a experiência mostra que não são muito isoladas. Tem uma parte do utilizador, sim, engenharia social, mas também tem a parte da deficiência que temos nos próprios provedores. Nesse caso, quando um ou outro colaborador fraudulento envolve-se nessas atividades. Então, é mais ou menos esse comentário que eu queria dar nesta primeira fase. Muito obrigado. Fica retido que o essencial é que todo consumidor deve proteger o seu artefacto, ou melhor, o seu meio de utilização, de forma a mitigar ou a evitar que tenha acesso a um elemento estranho às suas contas digitais. Não sei se o Dr. Laurino está em condições de intervir nesta sala. Sim, boa tarde. Boa tarde, já estou em condições de intervir, sim. Doutora, tem a sala, queríamos conhecer a perspectiva da INTIC em relação ao quadro legal para proteger os consumidores dos produtos e serviços digitais, ou melhor, dos serviços das TICs. Sim, não sei qual é o fundo do tempo que tenho para fazer a apresentação. Boa tarde, não sei se conseguem ver a apresentação. Conseguimos, doutor, conseguimos. Sim. Muito obrigado. Estava a perguntar qual é o fundo de tempo que tenho. Tem alguns slides, mas pode ser muito rápido em alguns e focar no essencial, dependendo do fundo de tempo que eu tenho. 15 a 20 minutos, doutor. 15 a 20 minutos. Muito obrigado. Com a permissão do moderador, vou fazer uma breve apresentação do quadro legal e regulamentar para a proteção de consumidores de produtos e serviços TICs em Moçambique. Estes são os tópicos da minha breve introdução. Vou fazer uma breve contextualização, as atribuições do INTIC, competência, estrutura orgânica do INTIC, porque é importante para essa conversa, principais áreas de atuação do INTIC, proposta de projetos prioritários, quadro regulamentar de TICs, política, estratégia nacional de segurança cibernética e alguns desafios. Bom, em termos de contextualização, o INTIC foi criado pelo Decreto 9/2011, de 4 de maio, tendo a sua organização, funcionamento e gestão sido definidos pelo Decreto 90/2020, de 9 de outubro, à luz do número 3 do artigo 11 da Lei de Transações Eletrônicas. Portanto, já estou a fazer a referência do principal instrumento de quadro legal regulamentar de tecnologia de informação e comunicação em Moçambique, que é a Lei de Transações Eletrônicas, portanto, a Lei número 3/2017. E o INTIC foi criado como parte da operacionalização, portanto, desta lei. O INTIC é uma instituição pública de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa, é tutelado pelo Ministro que superintende a área de tecnologias de informação e comunicação. Quais são as principais atribuições do INTIC que estão ligadas a esse ponto? Desempenhar as funções de regulação, supervisão e fiscalização, elaborar proposta de políticas, padrões e regulamentos que garantam a segurança e integridade de sistemas e operações informáticas contra eventuais abusos e violações,
garantir a elaboração e implementação da política e estratégia de segurança cibernética, propor um quadro legal de proteção de dados pessoais, assegurar a elaboração e estabelecimento da agenda digital do país, assegurar a governação da internet em Moçambique, licenciar os provedores intermediários de serviços de tecnologias de informação e comunicação, auditar sistemas de informação e tecnologia de informação e comunicação em geral em Moçambique, assegurar a implementação e o funcionamento do sistema de certificação digital de Moçambique, realizar estudos e colaborar na produção de política e estratégia que concorra para a consolidação da sociedade de informação em Moçambique, fiscalizar e garantir a observância da legislação eletrônica e das medidas de certificação e outras tendentes à segurança, integridade dos sistemas e operações de informática contra eventuais abusos e violações, e exercer a atividade reguladora no domínio de tecnologia de informação e comunicação em coordenação com o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Em termos de competências, tem como competência assegurar a implementação do sistema e funcionamento do sistema de certificação digital de Moçambique, assegurar a implementação do quadro de interoperabilidade, assegurar a gestão do domínio.mz, emitir, modificar, renovar, suspender ou cancelar as licenças e registros estabelecidos na Lei de Transação Eletrônica e no âmbito de tecnologias de informação e comunicação, emitir parecer sobre o funcionamento, o licenciamento comercial das organizações comerciais na área de tecnologias de informação e comunicação, realizar estudos das tecnologias de informação e comunicação e propor ações estratégicas para o desenvolvimento da sociedade de informação em Moçambique. Realizar atividade de padronização e normalização no domínio de tecnologia de informação e comunicação em estreita coordenação com o órgão que superintende a atividade de normalização e qualidade no país. E destaquei aqui portanto, as competências do INTIC relacionadas com o tema que é objeto deste webinar. Portanto, o INTIC tem como competência propor um quadro legal de proteção do consumidor no âmbito de transações eletrônicas, do comércio eletrônico e do governo eletrônico, e criar um mecanismo de proteção da indústria e serviços nacionais de tecnologia de informação e comunicação, propor um quadro legal de proteção de dados pessoais e de combate a crime cibernético e aplicar sanções decorrentes da Lei de Transação Eletrônica e demais legislação aplicável. Portanto, estamos a partilhar que a responsabilidade faz parte das competências do INTIC propor o quadro regulamentar e criar um mecanismo de proteção, portanto, do consumidor de serviços e produtos de tecnologia de informação e comunicação. O INTIC, a partir, portanto, segundo o decreto do ano passado, 2020, é uma entidade nova, portanto, estamos a reestruturar para poder responder a este desafio. Esta é a estrutura que foi aprovada, portanto, pelo decreto de 2020 para poder permitir que o INTIC tenha a capacidade técnica e recursos financeiros e de recursos humanos para poder realizar este mandato. Tem o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e o Conselho Técnico. E, em termos das áreas de intervenção, estruturamos o INTIC para ter uma divisão de regulação e fiscalização, uma divisão de licenciamento e certificação, uma divisão de segurança cibernética, proteção de dados e uma divisão de governação digital. E temos estado a trabalhar, portanto, desde o início deste ano, na identificação dos projetos prioritários para que o INTIC comece de forma gradual a empreender ações com vista a cumprir o seu mandato e as atribuições e competências, portanto, que tem. Um dos projetos é o desenvolvimento da capacidade institucional, a criação do CICERT nacional, a implementação e operacionalização do sistema de certificação digital de Moçambique, o desenvolvimento do quadro legal na área de TICs, a gestão, portanto, do domínio MZ, a operacionalização do quadro de interoperabilidade do governo eletrônico, o desenvolvimento da infraestrutura e de conteúdos de internet em Moçambique, tanto que é o desenvolvimento da rede de IXPs em Moçambique, o estabelecimento de fórum de tecnologia de informação e comunicação, o estabelecimento do Observatório Nacional da Sociedade de Informação. E em termos do quadro regulamentar, gostaria de partilhar aqui alguns decretos já preparados e aprovados pelo INTIC desde 2017, tanto quando a sua criação até agora, sendo destacar o decreto 67 de 2017, que estabelece os princípios e normas de implementação e funcionamento do quadro de interoperabilidade do governo eletrônico, o decreto 59 de 2019, que aprova o regulamento do sistema de certificação digital de Moçambique, o decreto 82 de 2020, que aprova o regulamento do uso do domínio MZ, o decreto 61 de 2017, que cria o Instituto Nacional do Governo Eletrônico como entidade responsável pela prestação de serviço do governo eletrônico, e o de 2020 do INTIC, que estabelece como Instituto Público Regulador de TICs e coordenador da governação digital e da governação de internet do nosso país. Vou passar rapidamente a um dos documentos que, neste pouco período de tempo do INTIC de 2020, preparou, que é a Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que foi aprovado pelo governo, porque é um dos mecanismos, estes documentos estratégicos constituem alguns dos mecanismos de criação do quadro legal e regulamentar, portanto, de proteção do consumidor de produtos, serviços, tecnologia e informação e comunicação.
E estes são os 6 pilares que constituem os fundamentos da política, que é a liderança e coordenação, a proteção da infraestrutura crítica de informação, o quadro legal e regulatório, o tema que estamos a abordar, a proteção de ativos de informação, o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e inovação e a cultura de segurança cibernética e consciencialização do cidadão nesse aspecto. A Estratégia Nacional de Segurança Cibernética tem como objetivo a materialização da Política Nacional de Segurança Cibernética, tem um horizonte temporal de 5 anos e tem aqui a relação entre os pilares, os objetivos estratégicos e as iniciativas que constam. Portanto, o plano estratégico da sociedade, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética tem 25 iniciativas distribuídas pelos pilares, como aqui indicados, portanto, desde a liderança e coordenação, a proteção de infraestruturas críticas de informação, o quadro legal e regulamentar, a proteção de ativos de informação, o desenvolvimento de capacidade e a cultura de segurança cibernética com os objetivos indicados em cada uma das áreas. Indo concretamente nas ações, numa das ações que consta, por exemplo, é o estabelecimento da Rede Nacional de CSERT, que estes são grupos de resposta a incidentes computacionais, até a Estratégia de Segurança Cibernética, Nacional de Segurança Cibernética prevê uma estrutura hierárquica que começa com o grupo de resposta a incidentes computacionais de nível nacional, que vai ser gerido pelo INTIC e que vai ter um secretariado, portanto, assegurado pelo INTIC, mas o que eu gostaria de partilhar aqui, que acho que é fundamental para a criação desse quadro, é o estabelecimento de CSERT setoriais, que identificamos a academia como área essencial estabelecer um CSERT setorial, a área de telecomunicações, o regulador apropriado que é o NCM para estabelecer esse CSERT, a área financeira, portanto, que o regulador do setor financeiro tem que estabelecer um CSERT setorial para o setor de finanças, para o governo, para os governos municipais, ao nível das províncias, e por baixo dos CSERT setoriais está previsto o estabelecimento de CSERT institucionais. Quer dizer, falando concretamente do setor financeiro, quer dizer que os bancos, outra entidade parte do ecossistema, portanto, do setor financeiro, cada instituição deve ter um CSERT institucional, que é aquele que tem a responsabilidade última de assegurar a proteção, portanto, do cidadão e consumidor, e deve estar ligado ao CSERT nacional e haver mecanismos técnicos e de políticas de troca de informação sobre vulnerabilidades e sensibilidades. Para elucidar o que estou a dizer, portanto, indicamos aqui algumas das áreas principais da coordenação do CSERT nacional, que vai solicitar aos CSERTs institucionais e também aos CSERTs setoriais. Por exemplo, uma unidade de auditoria e qualidade de segurança de informação, a unidade de segurança de redes de dados e de comunicações, a unidade de segurança de software, a unidade de monitoria da rede de dados, a unidade de gestão de vulnerabilidades e a unidade de ciberinteligência e, por fim, o Centro de Pesquisa e Análise de Tráfego de Internet, para acreditarmos que tem dados estatísticos que, a partir da sua análise e mineração, pode elaborar, portanto, formas de comportamento, que chama de pattern, portanto, de comportamento dos atores de má índole, portanto, na internet, e que podem pôr em causa os direitos dos consumidores, portanto, no espaço cibernético. Em termos de desafios, e acho que este é o último slide, temos sim desafio de recursos humanos, temos também desafio na área de capacitação institucional, portanto, de aperfeiçoamento em termos de meios operacionais, temos desafios para estabelecer equipas para a fiscalização do setor das tecnologias de informação e comunicação, temos desafios, ainda estamos a preparar para exercer as suas atribuições e competência no quadro da convergência tecnológica, implementar a política estratégica de segurança cibernética. Como fizemos referência à política estratégica, foi recentemente aprovada pelo governo, estamos a dar os primeiros passos para a sua implementação, operacionalizar o sistema de certificação digital, cujo decreto foi aprovado em 2019, estabelecer uma unidade de coordenação da relação do plano estratégico e plano operacional da sociedade de informação, elaborar e implementar a agenda digital de Moçambique, elaborar a proposta da lei de dados pessoais e a lei de crimes cibernéticos, elaborar a proposta de regulamento de proteção do consumidor de produtos e serviços de TICs e elaborar a proposta de regulamento de proteção da indústria nacional de TICs. Como podem ver, há muitos desafios, mas podemos dizer como estamos preparados para começar a ir trabalhando, portanto, criando equipes que possam concorrer para a materialização e cumprimento das atribuições e competências do INTIC. E muito obrigado pela atenção prestada, portanto, por todos. Obrigado.
Dr. Lorino, muito obrigado por esta apresentação. Tomamos claramente conhecimento de como é que a instituição por si dirigida, neste caso a ENTIC, está estruturada, em que medida o nosso quadro legal e regulatório está elaborado de modo a proteger os dados e com vista também a proteger os interesses finais do consumidor em sede da sua utilização de ferramentas digitais e acesso aos serviços financeiros digitais. Portanto, assim, queria pedir aos presentes, quem tenha questão a colocar ou um comentário a apresentar em torno da apresentação feita pelo Dr. Lorino Chamana. Quem tiver uma apresentação ou uma intervenção, quem pretender fazer uma intervenção, poderá levantar a mão para permitirmos o acesso para intervir. Sim, o silêncio, não sei se há alguma pergunta ou eu não estou a perceber. Doutor, ainda não tivemos pergunta, mas eu queria, enquanto os participantes apresentam, queria colocar aqui uma questão. Portanto, qual é que tem sido a interação que a ENTIC tem estado a fazer junto do Banco de Moçambique para ajudar os consumidores que estão diretamente ligados ao consumo de serviços financeiros digitais, na perspectiva de diminuir ou reduzir as fraudes que têm ocorrido com maior frequência, no âmbito daquilo que é a medida constante de melhoria da proteção do consumidor digital. Muito obrigado por essa pergunta. De facto, o que a ENTIC vem fazendo desde 2017, quando da aprovação da Lei de Transação Eletrônica, é partilhar os instrumentos que, de forma gradual, tem estado a elaborar e tê-los aprovados pelos órgãos apropriados. A lei foi aprovada tanto pela Assembleia da República e os regulamentos pelo Conselho de Ministros. Portanto, todos os regulamentos que partilhei aqui circulamos e fazemos chegar, portanto, aos colegas dos reguladores das outras áreas, todos os reguladores, porque as tecnologias de informação e comunicação têm um caráter transversal, portanto, tem feito em todas as áreas da agricultura, mesmo a proteção de dados da agricultura, turismo e também para o setor financeiro. Hoje estamos a falar do setor financeiro, sim, temos partilhado com os reguladores dos setores afins, no caso concreto, tanto com o Banco Central, e também temos participado nas atividades, portanto, realizadas pelo Banco Central ligado à promoção do uso de tecnologia de informação e comunicação para a prestação de serviços, portanto, financeiros, portanto, com recurso a TICs. E no âmbito da estratégia de segurança cibernética recentemente aprovada, o que temos, quer durante o processo da preparação da estratégia, quer agora que foi aprovado, temos estado a partilhar e a partilhar a responsabilidade de cada regulador do ponto de vista de promover a realização das ações que constam dessa estratégia no seu setor. No caso concreto, temos abordado, portanto, os colegas do Banco Central sobre o papel que devem ter no estabelecimento do CICEP setorial e no encorajar e até indicar aos bancos e outros atores do setor financeiro para cada instituição ter o seu CICEP institucional, de maneira a termos essa rede de partilha de ameaças, de vulnerabilidade e dos mecanismos, portanto, que estão estabelecidos a nível nacional e internacional para lidar com os desafios, portanto, dos ataques cibernéticos que podem pôr em causa os direitos do consumidor, portanto, no espaço cibernético. Muito
Muito obrigado, doutora. Ficamos melhor explicados em relação à matéria. Não consigo ainda visualizar nenhuma mão, que significa que todos os presentes compreendem e percebem o tema, e acho que questões serão ainda a posterior colocados, se assim entenderem. Queria pedir para saber se o Dr. Laurino... Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Terei que me retirar logo depois da minha apresentação, mas não gostaria de me retirar sem fazer um apelo, já que os participantes não têm perguntas. Percebi pelas intervenções anteriores que a maior parte dos participantes são da academia. São um grupo, portanto, de jovens que recém-graduados, ou estão a fazer pós-graduação, alguns, que estão a trabalhar nessa área. Uma das áreas de pilares que eu partilhei da estratégia é a componente de estabelecimento de competências nacionais de pesquisa e desenvolvimento na área de segurança cibernética para a proteção, portanto, do cidadão no espaço cibernético. Gostaria de convidar a maior parte dos participantes, principalmente os estudantes e os docentes que são supervisores de estudantes, para que há espaço de colaboração com o INTIC, identificação de temas que possam ser considerados para análise, desenvolvimento de produtos e teste, porque só com o desenvolvimento de competências nacionais o país estará em condições de lidar com os desafios do desenvolvimento da sociedade de informação no geral, mas em particular desta componente de proteção do consumidor de produtos e serviços de TICs, e que esta responsabilidade, infelizmente, não podemos confiar nos parceiros dos outros países. Tem que se criar uma capacidade nacional para podermos responder e, claro, interagir com as redes dos outros países nesta componente. Portanto, este é o apelo que eu gostaria de fazer e dizer que não há nenhum país que está seguro, que tenha todo o seu cidadão. A área de segurança cibernética é dinâmica, com o desenvolvimento de diferentes produtos e serviços, e existe das entidades que trabalham nessa área que tenham essa capacidade de resposta a este moving target que é a segurança cibernética. E nós só podemos fazer isso com competências na academia, nas instituições de investigação, mas também nos provedores de serviços em diferentes áreas. Era isso que eu gostaria de terminar, portanto, com este apelo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Laurino. Foi feito o apelo para os nossos participantes que tenham domínio e interesse em explorar este setor e a área, concretamente as TICs. Uma boa orientação está aqui dada. Esperamos que abracem e façam melhor para que o cidadão e a inclusão financeira cresçam mais a mais. Dr. Laurino, muito obrigado. Tomamos nota que vai se ausentar brevemente. Estamos gratos por ter feito parte deste painel. E desde já queria convidar e agradecer por ser disposto a falar muito bem dos temas que aqui foi proposto e não só da instituição que dirige. Esperamos vê-lo brevemente em próximas ocasiões. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, portanto, de partilha do que temos estado a fazer e convidá-los para nos ajudarem, portanto, no cumprimento do mandato e das atribuições que nós temos. Obrigado, boa tarde, boa continuação de uma boa sessão de trabalho. Obrigado, até já. Dando sequência aos nossos trabalhos, nós teremos a intervenção dos nossos colegas do Banco Central. Na ocasião, um dos nossos painelistas, dar-lhes boas-vindas, Dr. Vítor Belano, nosso painelista terceiro painel, portanto, que vai nos abordar o tema ligado, portanto, ao como é que o Banco Central está a lidar com o tema tanto do consumidor digital, que perspectivas regulamentares estão previstas e qual é que é o horizonte que se coloca para que todo utilizador de serviço digital esteja com um mínimo de danos financeiros e protegidos no âmbito da regulamentação do Banco de Moçambique. Portanto, Dr. Vitorino, bem-vindo ao painel e desde já passo a palavra. Dr. Vitorino, não sei se consegue ouvir. No caso, gostava de realçar que concretamente vai falar, tanto de novas ferramentas para a monitoria de supervisão de risco digital. Dr. Vitorino, se faz favor.
Muito obrigado. Desculpem. Eu, infelizmente, não vou poder ligar a minha câmera. Tenho aqui problemas com o meu computador. Então, vou ter que falar mesmo no escuro. Meu nome é Vitor Belane, chefe de serviço de inspeção de conduta, do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco de Moçambique. Não sei se consegue me ouvir. Ouvimos perfeitamente. Pode prosseguir. Ok. Muito obrigado. Dizer que o Banco de Moçambique, neste momento, dispõe de um conjunto, de um quadro regulamentar que é para aquilo que é a gestão do risco de conduta das instituições de crédito. Nós temos, em termos de quadro regulamentar, entre outra legislação, nós temos a Lei 20, que é a Lei das Instituições de Crédito. Apoiamos também da Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 22/2009. Temos, entre outros, também o Aviso 1, sobre o dever de informação no âmbito da recepção dos depósitos, o regulamento sobre a publicidade, que está regulamentado, aprovado pelo Aviso número 3 de 2018, e também o Código de Conduta das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Por fim, temos também o Aviso 9, que é o regulamento para o tratamento de reclamações de clientes. Em termos de... desculpe, só um minuto. Em termos daquilo que é o papel do Banco de Moçambique no que se refere à proteção do consumidor financeiro, o Banco de Moçambique procura, entre outros, assegurar que os consumidores financeiros sejam protegidos com base naquilo que são os fatores de risco inerentes que se têm identificados. Podemos falar aqui do mercado inclusivo, onde o Banco de Moçambique procura assegurar que os produtos disponibilizados aos consumidores financeiros são os mais adequados àquilo que é a sua necessidade, que a complexidade dos produtos desenvolvidos, particularmente os produtos digitais, respondam àquilo que o mercado-alvo procura, e que os níveis de penalização associados a estes mesmos produtos e serviços financeiros sejam adequados. Desculpem. Procuramos também a garantir a transparência no marketing que é efetuado pelas instituições de crédito e sociedades financeiras, particularmente com o advento da era digital. O fornecimento de produtos e serviços financeiros tem colocado muitos desafios àquilo que tem sido as normas existentes no Banco de Moçambique, e o que nós fazemos é procurar sempre garantir que na comercialização dos produtos e serviços financeiros, os bancos, as instituições de crédito e sociedades financeiras provêm aos consumidores financeiros de acompanhamento e aconselhamento adequado na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. Procuramos também assegurar que haja, por parte das instituições de crédito e sociedades financeiras, ética e profissionalismo naquilo que é a comercialização destes mesmos produtos e serviços financeiros, assegurando, em algum momento, que os consumidores financeiros não sejam vítimas, por exemplo, de conflitos de interesse, entre outros elementos que possam aqui se colocar. Procuramos também assegurar que é dado aos consumidores financeiros a possibilidade de reclamar. Neste ponto, concretamente, o que podemos dizer é que o Banco de Moçambique assegura que os consumidores financeiros tenham acesso a mecanismos de tratamento de reclamações que sejam sem custos, independentes das áreas de negócio, que sejam justos, que sejam responsáveis e que sejam tempestivos e eficientes. Ou seja, garantimos a todo momento que os consumidores financeiros possam aceder aos mecanismos instalados ou em curso nas instituições para que possam se proteger contra eventuais danos ou contra comportamentos eventualmente desviantes que possam
resultar da atividade das instituições de crédito muito mais associadas à questão dos produtos e serviços financeiros digitais. Temos também aqui a questão da educação financeira, particularmente com o advento da Covid-19. Nós notamos que os bancos comerciais e outros provedores de produtos e serviços financeiros migraram para a digitalização naquilo que é o fornecimento de seus produtos e serviços financeiros. Então, temos também uma componente que é a componente de educação financeira, onde o Banco de Moçambique procura assegurar que os consumidores financeiros são suficientemente informados para que possam tomar as decisões com base naquilo que está previsto na lei. Uma das coisas que o Banco de Moçambique tem feito é promover ações de educação financeira dedicada aos stakeholders mais relevantes e também assegurar que a informação clara sobre a proteção dos consumidores, os seus direitos e obrigações na contratação de produtos e serviços financeiros digitais, com destaque aqui para os grupos-alvo, né? Naquilo que nos competia dizer, penso que estamos próximos do fim. Se calhar referir aqui que em termos de ferramentas de inspeção, iria concretamente aquilo que seriam as ferramentas de supervisão baseadas em tecnologia, ou seja, as SAPTECs. Neste momento, o Banco de Moçambique não dispõe de SAPTECs, não obstante ter inscrito já no seu plano estratégico o desenvolvimento de SAPTECs para a supervisão, com destaque para os produtos e serviços financeiros digitais. Mas este ainda é um processo que está em curso. Temos estado a interagir com os organismos internacionais, temos interagido também com bancos centrais de outras jurisdições, que é para podermos ter algum suporte naquilo que é o desenvolvimento das SAPTECs. Mas neste momento o Banco de Moçambique ainda não dispõe. Vou focar aqui, tocar num ponto que tem a ver com o Natural Language Processing, que é um dos elementos que o Banco de Moçambique pensa em investir bastante, que é para poder fazer a monitoria usando o web scraping e o social media monitoring, que é para poder garantir a proteção dos consumidores financeiros. Mas neste momento o Banco de Moçambique ainda não tem nada em mãos, não obstante os desenvolvimentos que estão em curso. Bom, eu vou parar por aqui, dar espaço, se calhar, que é para os colegas poderem colocar questões, contribuições, caso haja alguma. Muito obrigado. Doutor Vítor, muito obrigado. Ficamos informados do papel e do trabalho que tem estado a ser desenvolvido pelo Banco Central para contribuir em ferramentas que ajudem a monitoria do risco que afeta o consumidor digital. Queria deixar já a presença do espaço para que os participantes neste webinar pudessem contribuir ou colocarem questões que entendam são importantes no âmbito da apresentação feita pelo nosso colega, nosso painelista, Dr. Vítor Balane. Portanto, deixo a sala para que intervenha. Temos 5 minutos para intervenções, portanto, o critério vai ser levantar a mão e depois intervir. Vejo a mão aqui da doutora Anabela. Doutora Anabela, se faz favor, tem a palavra. Obrigada, senhor moderador. A minha questão vai para o nosso colega Vítor. Eu gostaria de saber onde é que normalmente faz a disseminação da informação sobre estes mecanismos de tratamento de reclamações. Se eu sou uma pessoa que me senti lesada, quais são os instrumentos ou como é que tenho acesso a essa informação para me proteger? Tem alguma página onde nós podemos dizer que aqui tem os instrumentos neste lugar
os passos são A, B e C, e neste beabá de eu chegar até onde penso que vou ter ajuda para o meu problema, há algum local onde vocês, ou como é que disseminam esta informação? Obrigada. Obrigado, doutora Anabela. Mais questões? Não tendo ainda contribuições ou questões a colocar, doutor Vitorino, queria convidá-lo a ir dando notas ao pedido, à questão colocada pela doutora Anabela. Sim, sim. Muito obrigado, doutora Anabela, pela questão. Nós temos, sim, na nossa página web, um campo que é dedicado ao consumidor financeiro. Infelizmente, ainda não está finalizada a revisão da nossa webpage, onde poderá ficar de forma mais explícita e mais clara o direcionamento para esta informação. Hoje, há necessidade do cliente fazer alguma busca, que é para o consumidor financeiro fazer uma busca que é para poder ter acesso a esta informação. Mas dizia que está em curso o revamp da página oficial do Banco de Moçambique, de modo a garantir que os consumidores financeiros possam de forma fácil aceder a estes mecanismos. Mas, se for a página web do Banco de Moçambique, hoje nós temos lá um campo que é dedicado às reclamações. E lá nós temos quer o ficheiro, que é para poder fazer o pedido de informações, assim como para submeter as suas reclamações ao Banco de Moçambique. A par disto, temos também um aviso novo, que é o aviso sobre que aprova o regulamento de tratamento de reclamações. Neste aviso, o Banco de Moçambique apresenta todos os princípios associados à questão do tratamento de reclamações. Falamos aqui dos princípios de celeridade, clareza, gratuidade e recorribilidade dos atos. Ainda neste aviso, é imposta às instituições a criação de um serviço de tratamento de reclamações. É imposta também a necessidade de instituições disporem de políticas de gestão interna de tratamento de reclamações. Também é onde nós temos estabelecido o dever de informação de procedimentos e estado de reclamações, ou seja, as instituições devem a todo momento garantir que o cliente ou o consumidor financeiro esteja informado sobre o curso que está a ser dado ao seu pedido ou à sua reclamação. Temos também a obrigatoriedade neste mesmo aviso daquilo que é a necessidade dos próprios bancos comerciais de informarem aos consumidores financeiros sobre as formas e os canais disponíveis a si para poderem fazer a apresentação das suas reclamações. É imposto também aos bancos, a partir deste aviso, é dito também qual é o prazo médio para o tratamento das reclamações, sendo certo que para reclamações de instituições estabelecidas dentro do país, o prazo é de 30 dias, e para instituições fora do país, o prazo é de 120 dias. Ainda neste aviso, são apresentados também alguns deveres de colaboração entre as instituições, ou seja, o cliente do banco A tem uma reclamação cuja solução só pode ser em colaboração com o banco B. Neste caso, existe também a necessidade de colaboração entre estas duas instituições e também encontra-se previsto neste aviso que fazíamos referência. E não só, sendo o Banco de Moçambique uma instituição de recurso, caso os bancos comerciais não consigam atender de forma satisfatória a reclamação do cliente, então este tem a possibilidade também de apresentar a sua reclamação junto do Banco de Moçambique na forma de recurso. E aqui também é definido, são apresentadas as formas e os modelos pelos quais os clientes, os consumidores financeiros poderão apresentar as suas reclamações, os canais, as formas de apresentação, bem como o prazo para o tratamento de reclamações, que no caso do Banco de Moçambique são 45 dias. Bom, penso que ficou essencial, não sei se haverá mais questões. Obrigado.
A doutora Iselina também pretende intervir. Doutora Iselina, se faz favor, tem a palavra. Boa tarde e muito obrigada por esta oportunidade daqui de interação. Eu tinha uma pergunta ao Vítor. Desculpe, eu vou tratar as pessoas por nome. Muita dificuldade dos doutores para frente e para trás, principalmente agora com a UEM está a tirar doutores, então já não sei quem é doutor mesmo, portanto vou tratar por nome, espero que não se sinta ofendido por isso, desculpa. Vítor, eu entendi que ao responder a questão que a Anabela colocou, que está-se a usar muito o website, mas com este processo todo de inclusão financeira em que nós queremos atingir as pessoas que estão na fronteira, na última milha de exclusão, a pergunta que eu tenho é: será que este meio do web vai fazer se sentir contra nas zonas rurais? Quais são os mecanismos que estão sendo postos para este grupo-alvo que eu acredito que não deve ter acesso ao web, principalmente aqueles que usam os serviços financeiros digitais com recurso a telefones básicos, que nem têm acesso ao website? Como é que se atinge este grupo-alvo neste processo todo de proteção do consumidor? Obrigada. Queria, antes de passar a palavra ao Dr. Vítor, a falar a síntese, porque estamos a escassos minutos do fim do nosso webinar. Portanto, pedi ao Dr. Vítor para que fosse breve. Muito obrigado. E muito obrigado, doutora Celina. Não fico ofendido com a retirada do doutor. Muito pelo contrário, fico mais confortável com esta forma de tratamento. Obrigado. Eu iria, se me permitirem, pedir aqui o apoio do doutor Jaime, que está em melhores condições de poder debruçar sobre o assunto. Muito obrigado. Doutor Jaime? Não sei se conseguem ouvir. Ouvimos-lo perfeitamente. Ouvimos-lo muito bem. Jaime, pode prosseguir. Tá bem. Olha, em algum momento, para ouvir-me, eu tenho que tirar este headset que eu tenho aqui nos ouvidos. Então, provavelmente, eu é que ficarei sem ouvir-vos. Mais uma vez. Obrigado. Bom, relativamente à questão que a doutora Iselina coloca, referir que o Banco de Moçambique tem, digamos, firmado acordos de parceria com algumas entidades, tanto da comunicação social, é o caso da Rádio Moçambique, é o caso também das rádios comunitárias. Neste concreto, temos digamos, parcerias firmadas com o Instituto de Comunicação Social e também com o Fórum das Rádios Comunitárias, que é o FORCOM. E nestes programas, tanto nestas parcerias, o que se prevê é a disseminação de conteúdos de educação financeira, não é? Através destes canais. E em todos os nossos programas de educação financeira que são veiculados por estes canais, eu estou a falar da Rádio Moçambique, tanto do FORCOM e também do Instituto de Comunicação Social, não é? Faz-se sempre, digamos, uma publicitação daquilo que são os mecanismos de reclamação e também pedidos de informação ao Banco de Moçambique. Tanto esta abordagem
é mesmo por reconhecer que nem todas as pessoas terão acesso à internet e nem todas as pessoas terão acesso à televisão. Até porque também temos programas de televisão onde também tentamos disseminar os mecanismos, digamos, de informação e de reclamações que o Banco de Moçambique tem. Então, é através de vários, digamos, instrumentos, ferramentas que tentamos atingir diferentes grupos-alvos. Eu não sei se isto responde à questão. Obrigado. Obrigado, Jaime. Penso que ficou o essencial, mas que, percebendo, faz-nos chegar à ideia. Há uma intervenção ainda, não consigo visualizar. Ok, doutor Jaime, pretende intervir? Eu estava mesmo a tentar tirar o braço, não sei se saiu. Já está. Pelo tempo previsto para o nosso webinar, portanto, já vamos no fim. Nós temos como lema do ano, portanto, o impulsionar, portanto, a prosperidade em uma era de incertezas. Esperamos que com este tema, hoje, no início de várias sessões que vão ser levadas a cabo, tenha ficado essencial, possa impulsionar a inclusão financeira e também tenha ajudado ou pode ajudar os nossos consumidores de produtos digitais a utilizarem estes serviços com segurança e não só sentindo os seus direitos tanto devidamente tratados e acautelados. Posto isto, cabe-me agradecer a todos os painelistas que nos fizeram acompanhar neste webinar e não só, agradecer também ao FSD, pelo qual que desde já devolvo a palavra ao doutor, portanto, Moisés, se é que não estou errado, Moisés Jinguane, para o encerramento. Obrigado. Não sei se me conseguiu ouvir, doutor Moisés. Boa tarde, doutor. Ok. Não sei se o Moisés está presente, mas eu posso, porque ele estava a fazer mesmo, substituindo, porque eu ia entrar tarde. Acho que neste momento para a FSD só agradecer a participação de todos neste primeiro painel, mas acho que ficou claro nas discussões, especialmente na parte inicial da discussão dos aspectos técnicos e agora sobre como é que efetivamente o sistema protege o cliente final, que é uma necessidade de uma melhor articulação e também vermos como é que efetivamente pode o cliente fazer parte deste todo o processo, porque como trabalho há iniciativas de inclusão financeira ou de educação financeira, desculpem, mas a parte da proteção, podemos dizer que quando a pessoa está informada, é um primeiro passo da proteção, mas há uma necessidade de ver nesses programas de rádio comunitária que aqui foram referidos, como é que depois o cliente, se está perante um problema, pode chegar ao Banco de Moçambique. Portanto, no meu entender, a necessidade de se articular melhor e de ver outras alternativas, particularmente na proteção do usuário, o papel que ele próprio deve desempenhar, como bem disse o Wilson, que há um papel muito importante a ser feito pelo provedor, pelo utilizador. Então, com estas palavras, primeiro queria agradecer ao moderador desta sessão e aos painelistas e a todos que se fizeram presente nesta nossa primeira sessão.
e convidá-los para as outras sessões que iremos ter ao longo da semana. Amanhã temos uma sessão que talvez os meus colegas poderão aqui rapidamente pôr o programa para as pessoas irem vendo o que é que irá acontecer ao longo desta semana. E muito obrigada. Não sei se podem dizer qual é a sessão que temos amanhã e partilharmos aqui com os colegas. Obrigada. Obrigado. Doutora Anabela? Boa tarde. Pensei que a Denise fosse falar. Amanhã nós temos o segundo tema, que é a mulher, inclusão financeira, os dados para serviços financeiros, incluindo oportunidades para inclusão financeira e potenciais riscos. A nossa sessão da manhã começa às 14h30 até às 16h, no mesmo formato do webinar. Também estaremos no social media chat, através do Facebook. Temos como painelistas o nosso o ADE, que é o antigo Instituto de Transportes, e temos a Tecnoserve, temos o Empesa e o próprio FSD, provavelmente o ENIF, o subgrupo de género da estratégia de inclusão financeira. Então, contamos com a participação dos presentes hoje, assim como a disseminação desta informação que se fará a seguir para os vossos e-mails e as outras plataformas também que temos estado a usar da mídia social. Muito obrigada. Muito obrigado. Resta-nos agradecer a todos e desejar-lhes um bom fim do dia e continuação de um bom trabalho. Até amanhã. Boa tarde a todos. Obrigada.